A Câmara aprovou projeto oriundo do Senado que redistribui os royalties do petróleo entre produtores e não produtores. O projeto segue para sanção presidencial. O presidente da Câmara, Marco Maia, acha que a aprovação do texto do Senado e não do substitutivo do deputado Carlos Zaratini não representa uma derrota do governo e nem da população, e atende a um anseio de prefeitos e governadores pela votação dos royalties. Para debater o assunto, convidamos os deputados Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Deputado Paulo Feijó, como o senhor vê a aprovação desse projeto? Com muita indignação. Royalties do petróleo está na Constituição, não é privilégio, não é favor. Royalties é uma indenização paga a municípios e estados produtores de petróleo por tudo de ruim que fica em função da produção do petróleo no país. Os danos ambientais, danos estruturais, a questão do crescimento desordenado de todas essas cidades. Então, royalties é um direito constitucional. Mas nós lamentamos porque a presidenta Dilma já tinha orientado também, certo, que ela era contra essa mexida, né? Em termos que ela usou, royalties daqui para trás não se mexe, daqui para frente vamos conversar. Então, os royalties do pré-sal, esse sim, nós somos favoráveis para que ele seja realmente distribuído por todos os estados e municípios não produtores. Se for aplicado, como previa o governo, 100% na educação, que fosse aplicado na educação. Agora, ignorar direitos, né? Rasgar a Constituição Federal, ignorar contratos, isso vai gerar uma insegurança jurídica muito grande, principalmente no mundo do petróleo, vai causar problemas para o governo federal, mas nos resta agora aguardar o bom senso e o cumprimento da palavra empenhada da presidenta Dilma, que é de vetar o absurdo que a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem. Deputado Marcelo Castro, o senhor concorda com essa opinião do deputado Feijó? Em absoluto. Por quê? Porque o texto da Constituição é muito claro. Esta é a essência, Tarcísio, da emenda Ibsen Pinheiro, que é da autoria do Ibsen Pinheiro, deputado do PMDB do Rio Grande do Sul, do Humberto Souto, deputado do PPS de Minas Gerais, e minha. Nós três fizemos a emenda. E essa emenda foi tirada do texto constitucional. O que é que diz a Constituição no seu artigo 20, no parágrafo 1º, no artigo 20, o caput do artigo? É que os recursos naturais da plataforma continental são bens da União. Ora, se são bens da União, não precisa você ser doutor, qualquer pessoa sabe. Se é da União, é de todos os brasileiros. Por quê? Porque não existe um brasileiro maior do que outro. O brasileiro lá do Chuí, lá do Oiapoque, lá do Piauí, é o mesmíssimo brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, não pode haver essa distinção. Ora, se o bem é da União, esse bem tem que ser compartilhado equitativamente por todos os brasileiros. Então, você, quando abriu o programa, usou a expressão estados produtores e estados não produtores. Essa expressão não é adequada, porque o Rio de Janeiro não produz uma gota de petróleo sequer. Como o Piauí também não produz. O Rio Grande do Norte produz, o Amazonas produz, Sergipe, Alagoas, Bahia, esses são produtores de petróleo. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo não. Por quê? Quando a Petrobras vai no Rio Grande do Norte, perfura um poço, extrai petróleo, o que é que a gente diz? O Rio Grande do Norte é produtor de petróleo. Por quê? Porque foi extraído o petróleo do seu território. Quando a Petrobras vai lá no mar, a 300 quilômetros da costa, perfura um poço e extrai petróleo, quem é o produtor de petróleo aqui? É a União. Porque o mar não é de nenhum estado e de nenhum município. O mar é da União.
como o produtor aqui é a União, esse bem é de todos os brasileiros e tem que ser compartilhado equitativamente. O que é que houve em tudo isso? Nós aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara de novo e foi vetado pelo Lula. Aí, começou no Senado, foi aprovado no Senado, foi aprovado ontem na Câmara. São 5 votações, Tarcísio, que a sociedade brasileira se manifestou. É a sociedade brasileira falando através dos seus legítimos representantes, os senadores e os deputados federais. Então, a sociedade brasileira está dizendo claramente como é que quer essa divisão. E o que é mais importante, esses royalties agora não prejudicam em nada o Rio de Janeiro nem o Espírito Santo. Por quê que não prejudicam? Porque a tabela que o Vital do Rego fez era prevendo que o Rio de Janeiro iria receber em 2012, o mesmo que recebeu em 2010. E isso a tabela foi feita para garantir que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não perdessem recursos. Por isso é que foi feita uma tabela progressiva. Por que progressiva? Porque à medida que a produção do petróleo for aumentando, os percentuais iam caindo para a receita se manter. Então, como o Paulo Feijó disse aqui, e tantos outros do Rio de Janeiro dizem, como eu vi hoje o governador Sérgio Cabral, dizendo que vão falir os municípios, que vão falir os estados, isso não é verdade em canto nenhum do mundo. Por quê? Se eles vão ter a mesma receita que tinham antes, como é que eles vão falir? Eles podem assim, o que é que seria legítimo eles dizer? É que daqui para frente eles não poderão fazer os projetos que estavam planejando, não vão poder executar as obras que estavam planejando, porque realmente daqui para frente não vão aumentar na proporção que aumentavam antes. Tem aqui uma pergunta aqui de um telespectador que eu vou fazer ao deputado Paulo Feijó. Aliás, ao governador do Rio de Janeiro. O projeto de distribuição dos royalties aprovado pela Câmara, que caso se torne lei, levará as finanças do Rio de Janeiro ao colapso. É inconstitucional por não dar aos estados e municípios a compensação prevista na Constituição. Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. O que o senhor acha disso, deputado Paulo Feijó? Afirmação certíssima do governador Sérgio Cabral. Nós vamos aguardar o bom senso da presidenta Dilma para que ela, coerente com as afirmações anteriores, vete, certo, o que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Eu não concordo com o deputado Marcelo Castro, que é um defensor, né, dos interesses, né, do estado lá do Piauí, dos estados não produtores, dos municípios, mas eu sou um defensor dos direitos, né, do povo do estado do Rio de Janeiro. E talvez ele não conheça, certo, o que acontece de negativo em função da produção de petróleo no que diz respeito aos danos ambientais, aos danos sociais, aos danos estruturais nas cidades que produzem petróleo. O Rio de Janeiro produz 85% do petróleo nacional. Ele falar que o Rio de Janeiro não produz uma gota de petróleo, então ele tem que fazer uma visita a Macaé, a Campos, a Presidente Kennedy no Espírito Santo, para de perto ver as dificuldades enfrentadas pelas cidades. A cidade de Macaé, antes da Petrobras se instalar lá, há 30 anos atrás, era conhecida como a princesinha do Atlântico. Uma cidade tranquila, praias lindas, maravilhosas. Hoje, Macaé é uma cidade extremamente violenta, uma cidade que cresceu de maneira desordenada. As praias totalmente poluídas acabaram com as praias do município. Praias, lindas praias. Essas praias acabaram. Hoje, o macaense ou o visitante, ele não vai lá tomar mais banho de mar, porque acabaram com as praias. Então, royalties é justamente essa indenização. São direitos que fazem parte da receita dos municípios e dos estados. E o que nós sentimos foi uma forçação de barra. Aquela ilusão do dinheiro fácil, certo? Eu acredito, com todo respeito aos deputados que lutaram por essa lei, que estão lutando, eu acredito que eles venderam uma mercadoria e não vão poder entregar. Porque se a presidenta Dilma não vetar, com certeza não vai passar no crivo do Supremo Tribunal Federal. É onde nós iremos recorrer
em última instância, porque é nossa obrigação lutar exaustivamente em defesa dos interesses do nosso Estado. Deputado Marcelo Castro, o que o senhor acha desse recurso que, em última instância, o Rio de Janeiro vai entrar no Supremo Tribunal Federal? Com todo respeito ao colega Paulo Feijó, isso carece de total fundamento e até de lógica. Por quê? Porque a Constituição é clara quando diz que os recursos são da União. Então, por que haveria inconstitucionalidade? Tarcísio, é muito simples o raciocínio. O contrato é entre a União e a empresa que está explorando o petróleo. Nós não estamos mexendo nisso. A União tem um contrato com a Petrobras, com a Chevron, com a Shell, com seja qualquer petroleira que está explorando petróleo. Nós não estamos tratando disso. Depois que a petroleira paga a União, é que era distribuído o royalty de uma maneira e nós estamos mudando a maneira de distribuir. Eu fiz um discurso recentemente na Câmara e disse isso, para ficar claro para todo mundo. Eu tenho um apartamento, alugo esse apartamento para João. A União tem uma jazida de petróleo, aluga essa jazida para a Petrobras. Eu recebo todo mês... É uma concessão, né? Pronto, eu recebo todo mês o aluguel do meu apartamento que João está utilizando. A União recebe os royalties da Petrobras, da firma que está explorando a jazida que é da União. Aí eu pego todo mês, o meu dinheiro é meu, eu dou para Maria. Chega um determinado mês, eu digo, rapaz, eu não estou sendo justo. Maria precisa, mas Francisca e Joaquina também precisam. Aí no outro mês seguinte eu recebo o dinheiro do João e distribuo para Maria, para Francisca e para Joaquina. Onde é que quebrou o contrato entre mim e João? Ele não é parte nessa história. O contrato é entre a União e a firma que está explorando o petróleo. Nós não estamos tratando disso. Depois que o dinheiro chega na União, é que nós estamos dividindo de maneira diferente. Ora, se nós temos uma lei e nós estamos preservando a mesma lei e estamos mudando só os percentuais da lei, a lei manda 10, a gente bota 20. Manda 30, a gente bota 15. Se nós estamos mudando só os percentuais da lei, qual é a inconstitucionalidade que nós estamos fazendo? Ora, se a lei é a mesma, então a lei atual já seria inconstitucional, porque nós não estamos modificando a lei, estamos modificando só os percentuais. Isso é absolutamente, pode ir para o Supremo 1000 vezes, que não terá chance nenhuma do Supremo modificar isso, porque se tivesse de modificar, já teria modificado. Deputado Paulo Feijó. Não, a gente tem que respeitar a posição do deputado Marcelo, que tem sido muito atuante nessa questão da alteração da lei dos royalties. Mas nós discordamos completamente e não vamos chegar aqui a um ponto de convergência. Mas eu lamento que essa matéria tenha sido aprovada nesse afogadilho. Lamento muito também a atuação do presidente Marcos Maia, porque o presidente Marcos Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, ele tem que defender os direitos de todos os entes federados, de todos os estados brasileiros. E ele, certo, visando atender talvez politicamente aos estados e municípios não produtores, se comprometeu, certo, na força que tem de presidente da Câmara, em pautar esse projeto, muito embora a gente também lamenta, né, que através de várias sinalizações da presidenta Dilma, ele, como companheiro de partido, né, não tenha seguido esse tipo de orientação. E aqui na casa a gente sabe que as votações acontecem numa harmonia com o que é o Planalto, certo? Mas ele visando, certo, esse momento de exploração política e eleitoral, coloca esse projeto para ser votado com força de presidente. Então nós lamentamos. E hoje eu considero que a participação do deputado Marcos Maia, presidente da Câmara, tenha sido muito negativa. E considero ele, né, um inimigo número 1 do Rio de Janeiro, porque está causando uma instabilidade jurídica, política, financeira, sem precedentes. É claro que nós acreditamos no bom senso da presidenta, em última instância, na decisão justa do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Mas nós lamentamos,
certo? Mas a desigualdade numérica tornou inviável a nossa posição, né? Na verdade, foram 447 parlamentares dos estados e municípios não produtores contra 56. Então, ficou inviável que a gente obtivesse um resultado mais justo a favor do Rio. Se fosse aprovado o projeto do deputado Zaratini, esse seria um projeto menos pior, embora quebrasse também contrato, ignorasse direitos constitucionais, mas nós considerávamos um projeto menos pior do que o projeto que foi aprovado oriundo do Senado Federal. Mas, infelizmente, aconteceu e agora vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Agora, deputado Marcelo Castro, como é que ficará a situação diante de tudo isso? Isso aí, olha, Tarcísio, veja como é o projeto Vital do Rego que nós aprovamos ontem. Esse projeto nasceu no Senado, de autoria do senador Wellington Dias, do Piauí. Então, como eu sou do Piauí, amigo do senador Wellington Dias, o Lula tinha vetado, eu levei a ele a nossa proposta e discutimos e fizemos esse projeto. Na verdade, foi elaborado por mim e por ele. Conjuntamente. Depois foi relator o Vital do Rego, que é do PMDB, que é nosso amigo, e nós trabalhamos, nós três juntos, até formar esse projeto. Qual é o espírito desse projeto? Esse projeto foi feito para haver um grande acordo, um grande entendimento, uma grande conciliação nacional com relação ao problema dos royalties. Porque qual era o argumento que o Rio de Janeiro fazia, e tinha razão? É que a emenda Ibsen Pinheiro, que era da minha autoria também, tirava da noite para o dia, do Rio de Janeiro, ele deixaria de receber 10 bilhões de reais de petróleo, de royalties, para receber 1 bilhão de reais. Tirava 9 bilhões de uma vez só. E isso o Rio de Janeiro argumentava, que isso prejudicaria as suas finanças, os seus orçamentos. Isso é verdade. Então, o que é que nós bolamos? Desequilibraria o orçamento. Desequilibraria completamente. Então, o que é que nós bolamos? Uma lei que o Rio de Janeiro não perdesse recurso, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e que daqui para frente, com o aumento da produção, esse aumento da produção atendesse aos demais estados e aos demais municípios brasileiros. Então, todo o espírito da lei foi no sentido do Rio de Janeiro e Espírito Santo não perderem um centavo. Nós estamos em 2012, mas isso foi em 2010 que nós fizemos isso. Então, era baseado que em 2012 o Rio de Janeiro iria receber o mesmo que recebeu em 2010. Essa que era a ideia, e é esse o escopo do projeto Vital do Rego. Ora, se não tira um centavo do Rio de Janeiro, se não tira um centavo do Espírito Santo, e desafio qualquer pessoa para me provar o contrário, porque eu tenho 3 anos fazendo os cálculos aqui da questão dos royalties do petróleo, nunca ninguém encontrou um erro meu. Como é que desorganiza as finanças, se você não está tirando nada dele? Aí o que é verdade? É que daqui para frente, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não terão um aumento na mesma proporção que estavam tendo antes. Agora vai ser compartilhado por todos os estados e municípios brasileiros. Essa que é a realidade. Então, o nosso colega Paulo Feijó fala aí do procedimento do nosso presidente Marco Maia. Não tenho procuração para defendê-lo. Mas tudo o que ele disse aí só fala a favor de enaltecer o Marco Maia. Porque o que ele mais ou menos disse é que o Marco Maia não seguiu os conselhos da presidente. Olha, um presidente, nós estamos num país democrático, que a primeira coisa é a tripartição dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes. Então, o Marco Maia cumpriu a sua obrigação de presidente de colocar em votação uma coisa que é um clamor nacional. E mais, se ele não colocasse em votação nessa terça-feira, que ele já tinha adiado da semana passada para cá, se ele não colocasse agora, já foi aprovada uma medida provisória no Senado, essa medida provisória viria para cá e trancaria a pauta. Trancando a pauta, como você sabe, esse ano só tiveram 3 dias em todo o ano que a pauta esteve aberta. No ano passado só teve 1 dia de pauta aberta. Por quê? Porque as medidas provisórias trancam a pauta seguidamente. Então, não estou aqui... Aí inviabilizaria a aprovação do projeto. Inviabilizaria. Agora, Tarcísio, veja o quanto o Rio de Janeiro está sendo injusto com os demais estados. Porque o Rio de Janeiro recebe 10 bilhões de reais por ano desses royalties. O Espírito Santo recebe 1 bilhão e 700 milhões.
Foi aprovado ontem o projeto Vital do Rego. Você sabe quanto é que vai receber o Piauí? 200 milhões de reais. 200, essa briga toda é para o Piauí para receber 200 milhões de reais. Mais 200 milhões de reais para o governo do Estado e quase 100 por municípios, no total o Piauí receberia menos de 300 milhões de reais. Mas para um Estado como o Piauí isso é muito importante, porque o Piauí não tem uma capacidade de investimento de 200 milhões de reais. Então nós dobraríamos a nossa capacidade de investimento. E quanto o Rio de Janeiro vai ficar recebendo? 10 bilhões de reais. O estado do Brasil que mais vai receber recursos de todos os estados brasileiros, nessa regra, vai ser a Bahia. Quanto vai ser? 3 bilhões e 200 milhões. Quando? Em 2022. E o Rio de Janeiro, desde agora, já está recebendo 10 bilhões e vai continuar recebendo os 10 bilhões e ainda vai aumentar. Como é que as pessoas podem ficar contra isso? Isso é de uma injustiça, de uma iniquidade flagrante. Deputado Paulo Feijó, o que o senhor acha dessas considerações Não, do eu deputado não concordo, Marcelo não, Castro? eu estou lendo outro projeto, certo? Eu estou lendo outro projeto. O Rio de Janeiro perde consideravelmente, o Estado e principalmente os municípios. O município de Campos, cerca de 60% da arrecadação vem dos royalties do petróleo. Certo? E isso cai de maneira muito significativa com a aprovação desse projeto. O Rio de Janeiro já perdeu muito. O Rio de Janeiro, que produz 85% do petróleo nacional, não tem tributado na origem os recursos dessa produção. O Rio de Janeiro perde o dobro do que arrecada com royalties em função dessa injustiça feita na Constituição de 1988. Nós temos que fazer uma reforma tributária, certo? A Câmara deveria priorizar essa reforma tributária e o presidente Marco Maia deveria atuar nesse sentido, aí sim, para que a gente fizesse uma distribuição mais justa de recursos para todos os estados brasileiros. Agora, essa derrota nós não podemos acumular. O Rio de Janeiro vai perder muitos recursos, vai falir o estado e vai falir os municípios que são considerados produtores de petróleo. Nós somos a favor de que os contratos assinados, já licitados, que continuem como estão, que sejam respeitados. E os royalties futuros, aí sim, que esse seja feito, essa distribuição de maneira igualitária, ou que vá 100% para a educação, como inicialmente sugeriu o governo federal, mas nós não concordamos com esses números trazidos aqui pelo deputado Marcelo Castro, muito embora a gente respeite e admire muito a sua posição, porque, pelo que foi aprovado ontem, perde muito recurso, tanto o Estado quanto os municípios produtores. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, Só deputado para Marcelo? concluir aqui, Bem rápido. bem rapidinho, que ele citou aqui o município de Campos. Sabe quanto o município de Campos recebeu o ano passado? 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você imagina uma coisa dessa? Um município. O Piauí vai receber, com essa emenda que causou esse frisson todo, vai receber 300 milhões de reais. 1/4 do que o único município do Rio de Janeiro, Campos, recebeu. A revista Veja fez um levantamento das cidades do Brasil que tem uma população acima de 200 mil habitantes, que está Campos. Sabe qual é a classificação de Campos? Recebendo 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. É um dos 5 piores municípios brasileiros nos índices sociais, em educação, em saúde, em todos os índices sociais. Então, quer dizer, além de ser uma injustiça, ainda estão aplicando mal os recursos. Bom, eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.